Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois dentro de instantes nós vamos refletir sobre algo poderoso da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. O nosso tema de hoje, estamos em guerra. Quem é o nosso inimigo? E o nosso texto está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Acompanhe comigo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenho os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, e com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Glória a Deus. Temos, portanto, aqui a carta do Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo aos Efésios. Aqui nós temos claramente apontados para nós quem é o nosso inimigo. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, portanto, a nossa luta é no âmbito espiritual. Não temos inimigos de carne e sangue, portanto, o seu e o meu inimigo nunca foi pessoas. As pessoas não são nossos inimigos. O nosso inimigo o diabo é espiritual. E nós vamos então discorrer um pouco sobre essa questão. Nós estamos falando que nós estamos sempre em guerra e quem é então o nosso inimigo? E nós percebemos na palavra de Deus, em várias passagens bíblicas, que nos mostra quem é o nosso inimigo, como ele atua, quais são as suas obras, quais são as suas estratégias. E se nós formos fazer uma caminhada na Bíblia, nós vamos ver que nada mudou desde o Jardim do Éden. O foco do diabo é nos afastar de Deus, nos matar espiritualmente, nos fazer viver independente dos princípios, dos preceitos divinos e também da moral. Que Deus nos ajude nessa trajetória, Porque nós percebemos que há graus, níveis de poderes. E a hierarquia no mundo espiritual das trevas, é um poder organizado. O apóstolo Paulo vai falar sobre esses poderes, vai falar como é que atua. Há pessoas que subestimam o inimigo, achando, não, ele não pode entrar na minha casa, não vem na igreja, não mexe com a minha vida, Nós estamos redondamente enganados, porque há níveis de poderes que podem nos afetar e nos atingir. Há também pessoas que dão poder demais ao inimigo, achando que ele pode até mais do que Deus, parar Deus, E aí nós não podemos nem subestimar, nem superestimar, mas saber quem ele é e caminhar no equilíbrio sabendo quem é o nosso inimigo. Amados e amadas, abaixo de Deus, veja bem, quem mais nos conhece é o nosso inimigo. Sabe por quê? Porque ele nos estuda e nós também precisamos estudá-lo, nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, como ele atua, como ele trabalha, E aí então, quem é o diabo? O diabo, ele é um anjo caído, um querubim da guarda de Deus, no céu, que andava nas alturas, ele era perfeito em formosura. E nós temos, você sabe, nós deixamos no domingo as várias passagens bíblicas que vai dizer isso. E ele, então, a gente sabe que Deus não criou robô, mas ele criou um ser com inteligência, com capacidade de discernir. E ele foi perfeito, andou nas alturas, as pedras preciosas foram criadas por causa dele.
né? E aí ele era perfeito em formosura, mas a sua formosura deixou o seu coração então cair, e ele quis ir acima do que Deus estabeleceu. Ele era do nível muito alto, mas ele disse: eu vou além, eu vou mais acima e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele foi expulso, caiu, e com ele veio um terço da parte dos anjos que ele persuadiu e arrastou com ele. Esses anjos se tornaram demônios, né? O profeta Isaías vai dizer que eles se encheram de tanta ira, de tanta violência, resistindo a tudo que se chama Deus, e eles também na queda foram queimados, portanto eles foram deformados, né? Se tornaram criaturas horrendas. O profeta Ezequiel, o profeta Isaías vão dizer que eles se tornaram objetos de espanto. Todas as pessoas que visualizam ficam horrorizadas, né? Ele se transforma numa ilusão de anjo de luz, mas o que eles são mesmo são seres deformados, cheios de ira, de cólera, né? De raiva, de violência. Não pode haver bondade neles. Então, esse é o seu inimigo, meu inimigo. Eles usam pessoas? Sim, eles podem usar pessoas, mas o seu inimigo não é a pessoa. A sua luta é no âmbito espiritual, né? Então é necessário nós percebermos que o apóstolo Paulo, ele faz então a diferenciação. Há demônios e demônios, há poderes e poderes, e nós precisamos estar atentos a isso. O apóstolo Paulo, então, ele vai, instruído pelo Espírito Santo, ele vai dizer: existem principados, existem potestades, existem dominadores deste mundo tenebroso, existem as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? E olha bem que nós percebemos que existem níveis de poderes das trevas, porque Jesus, quando ele enviou os 70 para pregarem, eles voltaram cheios de alegria, dizendo: até os demônios se submetem a nós, né? Depois, no outro momento, esses mesmos discípulos não conseguem expulsar um demônio de um jovem. E eles vêm para Jesus: por que não podemos expulsar? Jesus diz: porque esse nível de poder é necessário jejum e oração. Então nós percebemos que há vários níveis, né? E aí nós percebemos então também na palavra de Deus que ela vai nos alertar sobre tudo isso. E nós precisamos entender que há demônios e demônios. Às vezes você vence uma batalha. Às vezes quando você vai enfrentar outra batalha, é outro nível. Você não pode ir com as mesmas estratégias. Você precisa discernir em Deus e no Espírito Santo como você vai enfrentar. Conhecer segundo a palavra de Deus, né? Como eles se organizam. Então é necessário, tem tempo que você vai precisar de uma preparação melhor. Você vai precisar aquietar, discernir melhor em Deus, né? Ir mais profundo com Deus, para que você possa vencer, porque a natureza dessa luta é profundamente espiritual. Então, esse inimigo, ele articula nesse tempo por trás de muitas coisas, de filmes, músicas, filosofias, né? Jogos, induzindo a práticas contra a moral e contra os princípios divinos. Então, sempre a estratégia dele vai ser isso, né? Há demônios, amados, e aqui eu vou citar alguns tipos, né, que roubam a semente que é lançada, ou seja, a palavra que é pregada. Se a pessoa não entendeu no primeiro momento, ele rouba, está registrado em Mateus 13:19. Há outros que plantam os seus no meio do povo de Deus, porque a palavra do Senhor vai falar do trigo e o joio, e você vai ler e vai perceber, Mateus 13:24-30, né? Quando você não tem pregado coisas boas, por que essas pessoas são más, são traidoras? Porque elas estão no controle do diabo. Mateus 13:24-30. Também há poderes que se opõem aos pregadores. Zacarias 3:1. Quando vem Josué, que era sacerdote, diante de Jesus, que está lá o anjo com letra maiúscula, o diabo está à direita dele. Para quê? Para se opor a ele, para o acusar. Portanto, o nível espiritual que vem contra sacerdotes é um nível altíssimo. É aquele que se apresenta diante de Deus. Portanto, pastor e pastora, você deve vigiar e deve ir mais profundo com Deus, porque a força espiritual das trevas que vem contra nós é um nível mais superior. Então veja bem, há poderes também que interceptam as orações que são respondidas, que volta do céu para nós como forma de poder. Daniel 10, você vai perceber lá que Daniel orou e
21 dias um principado deteve a resposta de oração que ia chegar a ele. Também há poderes que oprimem com enfermidade. Lucas 13:16. Uma mulher que era crente, do povo de Deus, filha de Abraão, dentro da igreja, e Jesus chama ela e liberta e diz: essa mulher estava há 18 anos aprisionada pelo diabo com essa enfermidade, né? Você vai ver lá, também há poderes que resistem a obras missionárias. 1 Tessalonicenses 2:18, o apóstolo Paulo disse: até eu quis ir até vocês, mas o diabo nos parou no meio do caminho, né? Resiste a toda obra missionária. Portanto, amados, há poderes que atormentam muitas pessoas, que têm dificuldade em perdoar. Há poderes que cegam o entendimento dos incrédulos. A gente percebe que há níveis e níveis, portanto, nós vivemos sempre em luta e batalha, e nós precisamos entender que há muitas pessoas que estão cegas pelo inimigo e não podem resplandecer a luz do evangelho porque elas estão afundadas nas trevas, né? O nosso inimigo ainda é astuto, ele é estrategista, ele arma as ciladas, né? E olha bem, quando o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que nós devemos estar atento contra a cilada do diabo, essa palavra no original quer dizer estratagema, ou seja, ele está dizendo, esse inimigo é cheio de estratégias. Para cada tempo, para cada lugar, ele arma suas estratégias, né? Ele também é persistente. Quando fala do dia mau, é exatamente quando ele nos pega de surpresa, quando você teve uma vitória e você começa a relaxar e você pensa que isso passou, mas a palavra de Deus diz que quando o diabo estava com Jesus e Jesus venceu todas as provações daquele momento, diz que ele então deixou Jesus até tempo de outra oportunidade. Assim faz também com as nossas vidas. Por isso, não baixe a guarda, viva vigilante, como diz a palavra de Deus, né? Porque o dia mau fala de ataques, surpresas do inimigo contra as nossas vidas. E aí talvez você pode perguntar, então como eu venço esse inimigo? E eu digo a você o que o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito de Deus, traz aos Efésios. E ele disse, irmãos, você precisa ser de verdade, cingir-se com a verdade, viver na verdade, pensar a verdade, falar a verdade. Você precisa ser de verdade de Deus. Então você já começa a vencer. Outra coisa, couraça da justiça, guarde o seu coração na justiça de Cristo. Ele é a nossa justiça, porque a tua justiça e a justiça do homem é como trapo de imundície, não serve para nada, né? A não ser para nos enojar. A outra questão, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Viva em paz, receba a paz de Cristo que excede o entendimento humano. A paz que não depende das circunstâncias, mas que é do Espírito de Deus ao seu espírito. Ela vem de dentro de você como um equilíbrio lindo em todas as circunstâncias, né? Você não é chamado para ser gente de confusão, porque isso não procede de Deus. De Deus, você precisa ter a paz do Senhor. A outra coisa, você precisa da fé. E ele diz que a fé é como um escudo. É ela que defende você e que apaga os dardos inflamados do diabo. Portanto, creia. Você precisa crer no que diz a palavra. Mesmo que você não veja, haja como se estivesse vendo, porque é assim que nós vencemos. O justo vive pela sua fé. Você também deve usar o capacete da salvação. A sua mente deve ser a mente de Cristo. Pensar como Deus pensa e ter certeza de que é um homem e uma mulher salvo. Quando o diabo olhar na íris dos seus olhos, ele precisa ver que você tem certeza de quem é em Cristo Jesus. A outra coisa, usar a espada do Espírito. Palavra de Deus deve estar no seu coração e na sua mente em todo o tempo. A sua Bíblia, guardada na sua gaveta, na sua estante, empoeirada, dentro do seu carro, não vale de nada. Ela vale se estiver no seu coração e na sua mente, para em todo o tempo você se pautar pela palavra como Jesus ensinou, porque é assim que nós vencemos o diabo. A outra coisa que o Senhor nos diz, orem em todo o tempo, vigiem em todo o tempo, perseverem, não desistam, porque, olha, teve um principado que resistiu, né, para trazer a resposta a Daniel, e você precisa persistir. Deixou de orar? Volte a orar sobre isso, porque você precisa persistir. A outra coisa, suplique por todos os seus irmãos e irmãs. Nós temos que orar uns pelos outros. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus irmãos e irmãs, ore pela sua família. Outra coisa que eu quero fechar e dizer para você, a igreja de Deus é a única resistência ao diabo nesse mundo.
Tiago 4,7 diz: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A outra palavra que Jesus disse em Mateus 16, 18 e 19, ele disse: eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, você é um pedaço dessa grande rocha, e sobre esta rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, eu encerro dizendo a você: se você verdadeiramente é do Senhor e reveste-se de toda a armadura, as portas do inferno nunca prevalecerão contra você. Eu quero abençoar a sua vida. No nome de Jesus Cristo, Pai, obrigada. Essa palavra é do Senhor para o coração de todo aquele e aquela que agora recebe essa palavra. Inunda essa pessoa, levante-a, para ela seja arguida pelo poder do Teu Espírito Santo. Desperte-se para lutar e saiba que essas pessoas com quem ela luta não são seus inimigos, mas ensine-a a vencer no mundo espiritual, derrotar o diabo pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu oro assim as abençoando para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde e até a nossa próxima Palavra Oportuna.